Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma coisa que eu fiz aqui na minha empresa que conseguiu fazer com que a minha empresa se tornasse muito mais lucrativa através de uma única mudança e de um único produto que a gente vende aqui. Bom, se você é empreendedor, empresário ou tem algum tipo de negócio, eu aconselho que você fique nesse vídeo porque com certeza o que eu vou contar aqui pode ser aplicado no seu negócio e melhorar a sua lucratividade no geral aí dentro do seu negócio, da sua empresa. Bom, primeiro eu vou dar o contexto aqui do que estava acontecendo e por que a gente resolveu fazer essas mudanças. Uma das empresas que eu tenho, né, que funciona aqui atrás, né, vocês estão vendo aqui as posições, aqui os computadores, é uma agência, né, é uma das empresas que funcionam aqui no nosso escritório. E na agência a gente estava com um problema que era o seguinte: um dos produtos que a gente vendia muito e vende até hoje é o website, né? Então a gente tem uma gama de outros serviços, mas uma das portas de entrada por onde o cliente começa a consumir os nossos serviços geralmente é o website. E aí o que estava acontecendo? A gente em alguns meses estava tendo um custo de aquisição maior do que o lucro nesses websites. O que significa isso? Presta atenção que talvez o seu negócio possa estar passando por isso, ou se ainda não está, em algum momento ele pode passar e provavelmente vai passar por essa situação. Tá? Para captar vários clientes durante o mês, né? Vocês estão vendo aqui, tem várias posições, para a gente manter essa estrutura, a gente precisa vender uma quantidade relevante. E para capturar esses clientes, a gente precisa investir em publicidade. Então a gente investe em anúncio, em outras ferramentas para poder atrair contatos e a partir desses contatos a nossa equipe de vendas vai realizar as vendas. Porém, em alguns meses, o dinheiro que a gente colocava para atrair esses contatos estava sendo maior do que o lucro que o cliente deixava quando ele comprava. Ou seja, eu fazia, né, até hoje eu faço na média aí de 15 a 20 vendas de site por mês, né? Nesse produto, né, no produto de sites. Só que em alguns meses, o dinheiro que eu investia para fazer essas 15 vendas acabava sendo maior do que o lucro que sobrava dessas 15 vendas para mim. E isso estava fazendo com que esse produto, ao invés de ser lucrativo para a empresa, ele tivesse se tornando, na verdade, um produto que estava destruindo margem, né? Ele estava consumindo a margem líquida da empresa porque ele era um produto que estava dando prejuízo em si mesmo. E aí o que a gente fez? A gente começou a estudar o que estava acontecendo com esse produto e aí aqui começam as lições que eu acho que você pode levar aí para o seu negócio. Primeira coisa que a gente notou foi que o público-alvo que vinha pelos anúncios, ele tinha um poder aquisitivo menor do que as pessoas que viravam nossos clientes através de outros canais. Então, por exemplo, quando a gente recebia um cliente indicado ou que a gente fazia contato e conseguia esse cliente, geralmente esse cliente tinha um poder aquisitivo maior, mas o cliente que vinha por meio da publicidade, do anúncio, na média era um cliente que tinha um poder aquisitivo menor. E aí a gente notou que para este cliente, não para os outros, né, mas para esse cliente que vinha do anúncio, o valor, o ticket médio que a gente cobrava no desenvolvimento desses websites, ele estava ficando muito pesado e isso fazia com que a nossa taxa de conversão caísse muito. Então, mesmo que eu fizesse um bom processo de vendas, o meu cliente não estava apto a arcar com o valor daquele produto, daquele serviço ali. E aí o que a gente fez? Primeira coisa, a gente desenvolveu um formato de website pré-pronto, tá? Com isso, eu consigo gastar muito menos na produção desse website, porque além de ser mais rápido, o modelo já está pronto, é só duplicar esse modelo, né, e modificar ele de acordo com as preferências do cliente ali. Esse modelo pré-pronto faz com que eu não precise ter uma das posições que custa, de certa forma, mais caro dentro da agência, que é a posição de criação, né? O designer gráfico, em geral, se for um designer gráfico bom, ele tem um custo mediano, assim. E aí, poxa, esse custo encareceu o produto. Uma vez que eu tenho um produto pré-pronto, eu não preciso de um designer fazendo os sites a todo momento. Eu só preciso de alguém que supervisione esse processo
para garantir que as alterações desses modelos para os clientes fiquem legais, fiquem positivas, né? Fazendo isso, eu consegui reduzir o valor que eu cobro no site desses clientes que vêm por anúncio. Então a gente saiu de um ticket de quase R$2.000, que era um website completamente personalizado, para um ticket de aproximadamente R$1.000. Então a gente reduziu pela metade o valor do produto, só que para fazer essa redução, a gente precisou simplificar a operação desse produto. Então, essa é a primeira dica, vai ter uma outra ainda mais importante agora, mas essa aqui é a primeira coisa. Analisa se você não tem como criar um modelo de produto diferente que vá atender melhor o seu cliente. E existem tipos de clientes diferentes, então você pode ter modelos de produtos diferentes. Por exemplo, a gente ainda faz sites 100% personalizados, só que agora essa é uma opção premium. E o cliente que vem do anúncio, ele acaba escolhendo a opção mais em conta, que é o site pré-pronto, que vai ficar com um visual excelente também, só que já está pronto, só vai ser modificado em cima daquilo ali. Então, primeira coisa, analise o seu produto. Mudando isso no nosso produto, a gente já melhorou a conversão dos contatos que vêm do anúncio. Então, hoje a gente tem uma taxa de conversão sobre os contatos que vêm desses anúncios muito melhor do que antes. Se eu tenho uma taxa de conversão melhor, eu tenho mais vendas com o mesmo número de contatos. Tendo mais vendas com o mesmo número de contatos, eu consigo diluir o investimento que eu fiz em anúncio. Então, isso acabou resultando já numa melhora de performance desse produto. Então, eu vendo mais quantidade, só que no final eu vendo mais quantidade com um preço menor, né? Mas no final eu acabo já tendo um retorno positivo sobre a venda desses websites. Então hoje, com essa formatação que a gente fez, já ficou lucrativo a venda. Claro, não deu um lucro exorbitante, mas eu já vou explicar para vocês o segundo passo. Então, modificando o produto, a gente já deixou a estrutura lucrativa. Agora, o que a gente fez que de fato vai alavancar muito e tem alavancado no último ano aí a lucratividade desse produto em específico. Uma segunda coisa que a gente fez foi o seguinte: todo mundo que faz um website, ele precisa ter uma hospedagem, que é um servidor onde esse site vai ser instalado para ele ficar online. Antes, o que a gente fazia? A gente indicava algumas hospedagens para o cliente, tem diversas empresas aí na internet, e o cliente ia lá, comprava a hospedagem de outra empresa e passava o acesso para a gente ia lá e instalava o site. O que a gente notou? Poxa, se custa tão caro para a gente captar esse cliente, por que a gente está deixando uma parte do dinheiro do cliente na mão de outra empresa? Por quê? Eu pagava para vender o site para esse cliente, porque eu fazia publicidade, então eu gastava dinheiro para atrair esse cliente, vendia o site para ele, só que quando ele ia comprar hospedagem, eu mandava ele comprar de outra empresa. Então a gente notou que a gente precisaria ter essa hospedagem na nossa empresa para deixar esse dinheiro conosco. E aí o que a gente fez? A gente entrou em contato com uma das maiores empresas de hospedagem aí da América Latina e fechamos uma parceria para a gente conseguir revender o serviço deles como se fosse nosso. Então eles subsidiam esses servidores, mas nós vendemos eles como um serviço de hospedagem da nossa agência, a Evo 360. E aí o que a gente conseguiu? Quando o cliente compra o site lá, na média por R$1.000, que eu comentei, o site pré-pronto, né? No final do site pronto, né, quando tiver construído, ele vai precisar da hospedagem. A hospedagem, ele vai pagar R$67 por mês, que é mais ou menos o custo que ele teria fora da nossa empresa também, com outras empresas ali, salvo algumas exceções que tem promoção no primeiro ano, coisa assim, mas na média ele ia gastar uns 50 e poucos reais com outras empresas. Então ele paga para nós, na nossa hospedagem, R$67 por mês. E agora, depois que esse cliente comprou o site, ele fica numa mensalidade de R$67 por mês recorrente, sendo paga para a nossa empresa e não para outra empresa de hospedagem. Agora, só esses R$67, ele gerou uma lucratividade absurda no longo prazo. Por quê? Faz a conta, se eu vendo, na média, 15 sites por mês, eu já estou há quase um ano fazendo essa estratégia.
Quantos sites já estão me pagando R$ 67 por mês? E daqui 5 anos, qual vai ser o tamanho dessa bola de neve de clientes me pagando R$ 67 por mês? Então, aquele cliente que antes não dava lucro, agora, com a minha mudança no produto, ele dá um lucro, não muito grande, mas dá, só que ele fica pagando uma mensalidade onde eu tenho praticamente 100% de lucro nessa mensalidade. E ele fica pagando isso por um longo tempo. Logo, eu consegui capturar mais valor desse cliente que veio por anúncio, por publicidade, né? E isso tornou esse produto um dos mais rentáveis que a gente tem hoje. Então, veja, primeiro eu mudei o produto adequando ele melhor ao cliente, depois eu atrelei a esse produto um serviço de recorrência que já era necessário, só que eu mandava ele comprar de outra empresa, não fazia sentido nenhum isso. Então, o conselho que eu deixo para você, o segundo conselho, aliás, é o seguinte: olhe se você consegue atrelar ao seu produto ou serviço um produto de recorrência. Por quê? Na recorrência, você ganha no longo prazo e você deixa de depender exclusivamente daquele primeiro lucro que você tem na venda, tá? E a segunda coisa, analise se existem setores, né, dentro da sua área de atuação que você poderia integrar na sua empresa. Por exemplo, no meu caso, eu fazia o site e o cliente precisava de uma hospedagem, aí eu mandava para outra empresa. Analise se você não pode desenvolver esse serviço dentro da sua própria empresa. A gente chama isso de verticalização, é o termo correto para definir isso, que é o seguinte: o que é uma empresa verticalizada? É uma empresa que, ao invés de vender um único serviço ou produto e depois mandar o cliente para outras empresas, ele tenta dominar toda a cadeia produtiva daquele produto dentro da própria empresa. Então, por exemplo, eu poderia mandar o cliente comprou um site de mim. Daí, eu poderia ter que pagar um designer gráfico terceirizado para fazer o desenho. Depois pagar um programador terceirizado para fazer a programação. Depois mandar o cliente contratar uma outra empresa para fazer a hospedagem. Isso seria uma empresa horizontal. O que é uma empresa vertical? Eu mesmo contrato o programador para fazer os meus sites. Então agora ele está dentro da minha empresa. Eu mesmo contrato o designer gráfico. Eu mesmo ofereço o serviço de hospedagem. E isso faz com que a maior parte do dinheiro fique na mão da minha empresa e não na mão das outras empresas. Afinal, quem pagou para adquirir esse cliente através de publicidade fomos nós. Bom, pessoal, e foi isso que eu fiz que tornou esse produto aqui dentro da agência muito mais lucrativo. Hoje, além desse produto, a gente vende muitas outras coisas aqui. A gente tem serviço de secretariado remoto, diversas outras funções, né? Hoje a gente tem 10 posições aqui, como vocês podem ver aqui, alguns computadores aqui no fundo, é onde o pessoal fica trabalhando. Tá até meio desarrumado ali, eu só joguei uma luz ali para gravar aqui, mas o pessoal estava trabalhando aqui ontem, por isso está desse jeito. Pessoal, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam. E se você quiser a nossa ajuda, né, para pensar nesses pontos na sua empresa, como que você pode otimizar a lucratividade, eu vou deixar um link aqui do nosso WhatsApp, aqui embaixo desse vídeo, na descrição. Clica lá, fala com a gente. Se fizer sentido, a gente pode te ajudar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.